Saudações, alunos de transmissão de calor aplicada. Eu sou o professor Gabriel e, como prometido, estou trazendo para vocês um exercício para a utilização do método da efetividade NTU ou NUT, se assim você quiser. Observa que, para não canibalizar a lista de exercício de vocês, o que eu fiz? Peguei um exercício qualquer, fiz algumas modificações para que ele fique bem completo e a gente possa ter uma solução mais abrangente. Tá legal? Então, pausem esse vídeo. Façam aquela bela leitura naquele enunciado da questão e a gente continua nos próximos segundos. Muito bem. A partir do momento em que você fez a leitura, você nota que a gente vai estar trabalhando com dois dispositivos. Aqui eu tenho um trocador de calor em sequência do outro. Então, o primeiro trocador de calor, ele é o que a gente chama de condensador. A ideia é pegar esse vapor de água que está na condição de vapor saturado, fazer com que ele troque calor com esse fluido R que entra a 20 graus Celsius. Ele vai atravessar todo o comprimento do trocador de calor. No caso, o fluido R dá 2 passes nos tubos e a água, que é o vapor aqui, está dando só um passe na carcaça. Depois, esse fluido que era vapor, agora ele é água na condição de líquido saturado. Ele vai entrar aqui, num resfriador, e no resfriador a água, se ela perder energia, a sua temperatura vai começar a diminuir. Ele vai atravessar o trocador de calor, eu vou continuar aproveitando o mesmo fluido R, o processo está serial. Eu vou extrair mais um pouquinho para deixar a água saindo desse trocador de calor como um líquido subresfriado. Minha sugestão para resolver esse problema é olhar o trocador de calor em série, assim, do jeito que está aqui, eventualmente pode causar algum desconforto. Então, eu sugiro que a gente quebre o problema em dois. Ora a gente vai analisar o condensador, ora a gente vai analisar o resfriador. Tá legal? Vou fazer essa divisão aqui dos desenhos para a gente. Observa que nessa questão, tudo que eu fizer aqui, eu vou usar o método da efetividade. Não vou fazer nada usando diferença média logarítmica. Tá legal? Então, a primeira coisa que eu quero determinar, que ele me fez a pergunta no enunciado, é qual é a área de transferência de calor nesse trocador de calor que é o condensador, que ele está chamando de condensador. Abre parênteses, 1, fecha parênteses. A quantidade de energia que essa água precisa, que esse vapor de água precisa perder para sair de vapor saturado e chegar em líquido saturado é uma só. Então esse balanço de energia ele é conhecido e eu consigo determinar de antemão quanto de energia tem que perder. Vou fazer o balanço de energia no fluido quente, que é a água no condensador. Ele foi extremamente claro, indicando que eu tenho entrada de vapor saturado no condensador e saída do condensador obrigatoriamente como líquido saturado. Então, as entalpias para essa temperatura de saturação, ele já me forneceu HL e HV, então logo eu consigo fazer essa determinação. A vazão em massa, 4,3 kg por segundo de água. Aproximadamente 9 megawatts são necessários para esse processo acontecer. Nesse exato momento, eu já consigo saber ou consigo determinar a temperatura de saída desse fluido R. Obviamente, se a carcaça é adiabática, o efeito líquido disso é que toda a energia que foi perdida por essa água obrigatoriamente está sendo recebida pelo fluido R. O fluido R não está realizando um processo de mudança de fase, supostamente. Então, logo, se ele ganhar energia, a sua temperatura vai aumentar. Fazendo isso, eu determino essa temperatura de saída. Observa que eu fiz saída menos entrada, é óbvio que tem que ser, porque a temperatura de saída do fluido frio é maior do que a de entrada. Então, nesse trocador de calor aqui quebrado, eu tenho meu TB1 do fluido frio como sendo 20. A temperatura de entrada do nosso fluido quente da água é 150 graus Celsius. Como ela está mudando de fase, a de saída seria o nosso TB2. Também vale 150 graus Celsius, só que aqui é líquido saturado. Aqui o fluido R entrou a 20 e ele vai sair. Embora para a resolução dessa questão nesse exato momento essa temperatura não é relevante, não era necessária, ela vai ser usada para a segunda parte da questão. Por quê?
Quando eu for tratar do segundo trocador de calor, essa é a temperatura de entrada do teu fluido frio. Bom, voltando para cá. É um tanto quanto óbvio imaginar que um fluido ganha 9 MW, o outro perde 9 MW, então logo, essa daí é a troca real que vai acontecer no dispositivo. Então quando você calculou essa troca de calor na água, essa tem que acontecer. Então logo, essa daqui é a minha troca de calor real do condensador. E a troca ideal máxima possível? Ela é definida como a capacidade térmica mínima vezes a diferença máxima de temperatura. A diferença máxima de temperatura acontece sempre entre as entradas dos fluidos. Então isso é conhecido. O C mínimo depende de qual dos fluidos em escoamento vai dar a menor capacidade térmica. Agora observa com cuidado. A água está mudando de fase. Então não me calcule vazão em massa vezes CP para um fluido que muda de fase. Embora você tenha o CP da água e tenha vazão em massa, você não pode usar isso porque nesse condensador ela está mudando de fase. Então aqui automaticamente a capacidade térmica da água no condensador ela tende a infinito. Não preciso nem calcular, na verdade eu não vou nem calcular. Então obrigatoriamente essa daqui vai ser a minha capacidade térmica máxima. Então logo do outro fluido obrigatoriamente o valor que der vai ser a capacidade térmica mínima. Capacidade térmica mínima vai ser a capacidade térmica do fluido R, que é vazão em massa do fluido R vezes o CP do fluido R. Muito bem, sem fazer juízo de valores aqui, eu vou calcular a máxima troca de calor possível nesse dispositivo. A água entra a 150 graus Celsius e o fluido R entra a 20. Então, o seu dispositivo está efetivando uma troca de calor de 9 MW, quando efetivamente ele poderia chegar até no máximo 18,2. Fazendo essa conta, isso está resultando em um valor de aproximadamente os 50%. Então a minha efetividade é da ordem de 50%. Bom, nesse exato momento, para determinar área, eu preciso do número de unidades de transferência. Então, com a razão entre as capacidades térmicas e com a efetividade, eu consigo achar o NTU. E eu vou sair pela solução gráfica. Observe que nós temos 6 opções de diagramas disponíveis. No caso, esse trocador de calor, eu tenho 2 passes nos tubos e 1 passe no casco. Então, o diagrama que eu estou me referindo é esse daqui, tá? Então, eu vou entrar com a razão de capacidade térmica correta e a efetividade correta e ler qual é o número de unidades de transferência. Nota, é um processo que está suscetível a erros. Por quê? Os gráficos não têm escala suficiente para ser muito preciso. Então não adianta você querer ser mais realista do que é possível, tá bom? Então estou entrando com 50% de efetividade. C mínimo dividido por C máximo nesse trocador de calor dá zero. Se o C máximo tende ao infinito, não tem o que fazer. Então a linha que a gente está estudando seria essa linha aqui, ó. Fazendo a tomada de dados. Bom, esse ponto, ele com certeza é maior que 0,5 e menor que 1. Qual é o valor exato? Difícil dizer, a menos que eu pegue uma escalinha e faça uma leitura e uma regrinha de 3 para fazer algo pseudo mais preciso. Eu vou usar um valor mais ou menos que parece razoável para mim. Então, batendo o olho nisso, parece algo em torno da ordem de 0,6 a 0,7. Tá? Dentro desse intervalo. Se você tem a necessidade psicológica de que isso seja preciso e exato, essas equações estão disponíveis no livro, tá? Mas nota que eu não vou usar isso para uma avaliação porque toma tempo demasiadamente grande para você ficar substituindo valores em equações. Então, isso aqui é bem direto. 0,6, 0,7 parece razoável para mim. Aí você fala assim, mas não tem nenhum caso ali que seja muito simples? Tem. Se um dos fluidos mudar de fase, você não precisa usar nenhum tipo de trocador de calor. Você pode usar uma expressão que ela é bem simples, que ela é efetividade é igual a 1 menos o exponencial de menos NTU. Isso se um dos fluidos mudar de fase. Cuidado, hein? Só se C mínimo por C máximo dá zero. Aí você pode usar isso aqui direto. Só para vocês terem uma ideia, né, de como esse negócio aqui não é muito preciso, por mais que eu queira ser,
Eu vou usar isso aqui para calcular nesse caso específico, só para a gente ter ideia de quanto seria o valor mais ou menos preciso disso. Então fica. Tá? Dá algo em torno da ordem de 0,692 aí. Bom, a gente está dentro do intervalo ali, ninguém vai morrer por isso. Tem erro associado por usar um gráfico. Agora, eu vou pegar e substituir. A gente sabe como calcular o número de unidades de transferência. Cuidado aqui nos meus gráficos aqui, ó. Então, o meu número de unidades de transferência, o NTU, o coeficiente global, ele deu para a gente. É a última coisa que ele escreveu aqui, ó, que o coeficiente global de transferência de calor no condensador seja de 9.000. Ele não falou nada de interno e externo, parte do pressuposto que o tubo tem parede fina. Então isso aqui vai ficar 0,692 é igual ao coeficiente global, que é 9.000, vezes a área de superfície de troca de calor, né? Essa é a área de troca de calor total requerida, e a capacidade térmica mínima nós determinamos. Se você calcular isso, a área da superfície vai dar 10,76 metros quadrados. Isso foi uma pergunta que ele fez para a gente logo no início da questão. Matamos. Agora, a segunda pergunta que ele fez para você é: qual é a temperatura de saída dos fluidos no resfriador? Bom, então vamos usar umas nomenclaturas um pouquinho diferentes aqui. Então é assim, ele quer saber a temperatura de saída dos fluidos aqui. Como aqui é o meu TB2, ele vai ser a entrada do resfriador. A saída do condensador é a entrada do resfriador. Então aqui vai ser o meu TB2, que eu não indiquei, mas ele está ali, ó, 84,9. A água sai do condensador a 150 graus Celsius como líquido saturado. No caso, nenhum desses fluidos está mudando de fase. Resultado disso é que as temperaturas de saída desses caras aqui vão ser diferentes na saída de ambos. Então, a água eu vou chamar de TB3, tá? E aqui eu vou ter um TB3, saída do fluido frio, saída do fluido quente. Nesse específico exemplo aqui, é a condição para o qual a ideia da efetividade foi montada, é quando eu não tenho a temperatura de saída dos fluidos. Você depois faz o seguinte em casa, tenta resolver esse mesmo exercício usando ΔTml, para você ver o quão trabalhoso vai ser. Mas aí você faz depois por conta e risco. Bom, primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui é, se ele quer saber a temperatura de saída, eu preciso saber a troca de calor real. Para saber a troca de calor real, isso vai ser oriundo da efetividade. Para determinar a efetividade, eu vou partir do pressuposto que eu tenha a razão das capacidades térmicas e o número de unidades de transferência. Só que agora é tudo para o resfriador. Você tem que pegar aquilo que a gente fez até agora, jogar no lixo e começar de novo. Então, para o resfriador, eu vou começar calculando as capacidades térmicas. Então, eu vou ter a capacidade térmica do fluido, que é a água. Aqui é no resfriador. Nota, aqui ela não é infinito. Por que ela não é infinito? Porque a água ali, ela não está mudando de fase. Então, aqui vai ser vazão e massa da água. Nota que o resfriador, o fluido R, né, no resfriador é a mesma vazão, a mesma condição, processo serial, então vai dar a mesma capacidade térmica. Agora as coisas inverteram. A água nossa é a nossa capacidade térmica mínima e o fluido R é a nossa capacidade térmica máxima. A razão entre esses dois caras não dá mais zero. Se eu fizer a capacidade térmica mínima dividido pela capacidade térmica máxima, nesse caso, é um tanto quanto óbvio que não adianta você querer ser muito preciso com isso, porque você vai usar o gráfico depois e não vai ter muita precisão. Aqui não me vai usar epsilon igual a 1 menos, etc., porque não pode, é outra equação que seria regida para essa situação, tá? Além disso, eu vou aproveitar e calcular o NTU do resfriador. O coeficiente global, ele deu no enunciado, assim como a quantidade de tubos no total e, efetivamente, diâmetro e assim por diante. Então, você pode voltar lá no início e fazer uma leitura. Então, está aqui, ó, que o resfriador utiliza um total de 50 tubos, com um diâmetro de 50,8 milímetros e 3 metros de comprimento. Obviamente, faltou dizer de parede fina, tá? Para você não ficar preocupado se ele está te dando o coeficiente global baseado na área interna ou externa. E o coeficiente global desse resfriador é 2,193. Fechou. A área lateral de um tubo é π diâmetro L vezes o número total de tubos, que são 50. Cuidado, que ele poderia ter te dado que esse trocador de calor tem 25 tubos por passe.
Como ele dá 2 passes, dão 50 tubos. É um jeito diferente de falar a mesma coisa, tá? De novo, não queira ser super preciso, porque você vai usar o gráfico e no final das contas não adianta muito. Observa que aproximadamente 2.9, algo em torno do nosso NTU. A razão das capacidades térmicas, eu vou roubar um pouco. Na metade entre os dois estaria passando uma linha por aqui, que eu não tenho. E aí, eu vou roubar, como eu já havia dito antes, mais ou menos na metade entre os dois, mais ou menos 90, né? Então, nesse trocador de calor, a efetividade é bem maior. E o que eu vou fazer com isso? Se eu consigo calcular a troca de calor ideal máxima, e eu sei que a efetividade é de 90%, eu sei a troca de calor real. E é exatamente isso que eu vou fazer. A troca de calor máxima possível nesse resfriador é o C mínimo do resfriador vezes a diferença de temperatura máxima. Ora, a diferença de temperatura máxima é sempre na entrada dos fluidos. Eu sei que no meu resfriador a água entra a 150 e o fluido refrigerante, que é o fluido R, entra a 84,9. Então essas temperaturas são conhecidas. O C mínimo, que é o da água aqui, é conhecido. Então eu sei a máxima troca de calor possível. A troca de calor máxima está dando algo em torno da ordem de 1 megawatt aproximadamente. Então, se eu fizer a relação para achar a real, então logo o fluido quente perde 1,05 mega e o fluido frio recebe 1,05 mega. Usando essa taxa de transferência de calor e calculando cada uma das temperaturas, isso vai ficar assim. O seu fluido quente sai a 91,4 e o seu fluido frio a 92,4. Bom, antes que alguém se sinta desconfortável ou ache que isso possa estar errado, a resposta é: isso não é um duplo tubo em corrente paralela. O que não poderia acontecer? A temperatura de saída do frio ser maior que 150 graus ou a temperatura da água ser menor do que 84,9. Em nenhum momento isso acontece aí no seu trocador de calor, então fisicamente possível. É um tanto quanto desconfortável, mas não é um trocador de calor em corrente paralela. Se fosse, seria impossível, mas não é no caso. Beleza, jovens? Espero que vocês tenham gostado. Terminando mais essa aula, receba aí um. That's all, folks, e tchau.